Oi, pessoal. Aqui é o Rafael, professor de Física 1 de vocês. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas, com esta aula, que será a quarta aula. E nós estamos trabalhando em cima dos conceitos de cinemática. Nesta aula, iremos aprender sobre velocidade instantânea e velocidade média. Iremos aprender a distingui-las. O que é velocidade instantânea? Quando o valor da velocidade de um corpo não se mantém constante, dizemos que este corpo está em movimento variado. Então, aqui o livro nos traz a ideia de movimento variado. Até o momento, estávamos falando sobre movimento uniforme. Então, para revisar, diremos aqui que movimento uniforme é aquele em que a velocidade não varia. Veja, estamos falando de velocidade. Sempre que houver movimento, a posição do corpo vai variar, né? Tanto no uniforme quanto no variado. Mas no uniforme, a velocidade se mantém constante à medida que a posição varia. Porém, agora, ao falar de movimento variado, veremos que, além da posição, a velocidade também variará. O livro aqui nos diz que isto ocorre, por exemplo, com um automóvel cujo ponteiro de velocidade indica valores diferentes a cada instante. O valor indicado no velocímetro em um dado instante é a velocidade instantânea do automóvel. Vejamos uma maneira de calcular esta velocidade instantânea. Consideremos um automóvel, como na figura 2.9 ou 2-9. Iremos supor, que este imóvel está em movimento variado, que passa pelo ponto A no instante t com uma velocidade instantânea v. Aí você vê que tem um velocímetro ali, Vamos ver o que o livro continua falando. Depois de decorrido um intervalo de tempo, o carro estará em B. Quer dizer, tentem se acostumar com este delta. O delta indica variação. Neste caso aqui, esse delta pode ser um intervalo de tempo bem pequeno, ΔT. E o ΔD pode ser também um intervalo de distância bem pequeno ou grande. Mas sempre que tiver o delta na frente da letra, este delta indica variação. Variação da posição, ΔD, e variação do tempo, ΔT. Depois de decorrido o intervalo de tempo, ΔT, o carro estará em B, tendo percorrido uma distância ΔD. Então, o tempo dele é T em A, e o tempo dele é T mais ΔT em B. Então, se nós subtrairmos T mais ΔT do tempo inicial T, vai ficar somente a variação de tempo ΔT. Então, ΔT representa o tempo decorrido entre A e B, e ΔD representa a distância ou a variação da posição entre A e B. Se o movimento fosse uniforme,
Ao calcular o quociente ΔD sobre ΔT, obteríamos a velocidade do carro. Entretanto, sendo o movimento variado, verificamos que o valor de ΔD sobre ΔT geralmente não coincide com a indicação do velocímetro no instante t. Verificamos, porém, que se o ponto B fosse tomado bem próximo de A, de maneira que o intervalo de tempo ΔT se tornasse muito pequeno, teríamos um quociente ΔD, ΔT muito próximo da inclinação do velocímetro em A, isto é, muito próximo do valor V real da velocidade instantânea. O valor ΔD, ΔT estaria tanto mais próximo da velocidade instantânea quanto menor fosse o intervalo de tempo, né? Bom, não sei se para você isso aí é algo fácil de entender, né? Mas vamos supor que ele esteja variando, acelerando o carro. Exatamente em A ele está com 50 km por hora e exatamente em B ele está com 60 km por hora. Agora, se você trazer o ponto B perto do ponto A, você vai ver que em um dado momento deste ponto B, o carro vai estar com 51 km por hora. Então, a velocidade instantânea, 51 é muito mais próximo de 50 do que a velocidade de 60 lá no ponto B. Então, quando você reduz esse ΔT, você tem cada vez mais a velocidade real instantânea do carro. Aí o livro diz: em um movimento variável, a velocidade instantânea é dada por V igual a ΔD sobre ΔT, sendo ΔT muito pequeno, ou o menor possível. Vamos considerar aí outros exemplos. Aqui nós temos um gráfico distância ou posição em função do tempo. Talvez com esse gráfico aqui fique mais clara a ideia. Determinação gráfica da velocidade instantânea. Considere o gráfico ao lado, que representa a distância percorrida por um automóvel em função do tempo. Veja que o gráfico não é uma reta, o gráfico é uma curva. A princípio parece ser uma semiparábola, mas vamos ver o que o livro diz. No ponto P1, decorreu-se T1, minutos, segundos ou hora, unidade de tempo, e você tem aí uma distância. No ponto P2, você vê que percorreu uma outra distância que está relacionada com uma unidade de tempo. Você vai ver que, se o carro está acelerando, a distância no tempo, se você manter ela constante, por exemplo, computar de 1 em 1 segundo ou de 1 em 1 hora, você vai ver que quando o carro acelera, as distâncias em quilômetro, em metro, elas tendem a aumentar. Se na primeira hora o carro percorria 1 km por hora e ele acelerou, está percorrendo 10 km por hora, então na primeira hora ele percorre 1 km, mas a partir da segunda hora ele percorre 10 km. Então, você está alargando o espaço que você está percorrendo ao acelerar. Isso é óbvio. São coisas intuitivas que nós já sabemos.
o que nós temos que fazer aqui é montar um ferramental matemático, né, físico-matemático, que nós possamos usar para explicar de forma matemática o que nós já sabemos, porque todo mundo sabe o que é velocidade. Então, à medida que você vai acelerando, você vai cobrindo maior espaço, porque a sua velocidade aumenta. Você deve observar que o movimento deste carro é variado, pois, se fosse uniforme, o gráfico seria retilíneo, né? Seria uma reta e não uma curva, como está ali. É possível, a partir deste gráfico, obter a velocidade instantânea do móvel em um instante qualquer t. Para isto, devemos traçar a tangente ao gráfico no ponto da curva correspondente. Então, a tangente, né, aquela reta lá, tangente em P1, ela é a velocidade naquele momento. Então, a inclinação, tangente também inclinação, a inclinação da reta tangente, ela nos dá a velocidade instantânea. Vamos continuar lendo. Para isso, devemos traçar a tangente ao gráfico no ponto da curva correspondente àquele instante. A inclinação da tangente fornece o valor da velocidade no instante considerado. Do mesmo modo, para obter a velocidade em um outro instante, t2, lá no ponto P2, devemos determinar a inclinação da tangente à curva no ponto P2. Porque a tangente, ela nos diz acerca da velocidade quando nós estamos analisando a função de deslocamento do veículo. Observe que, no caso do movimento representado na figura 2.10, a inclinação da tangente em P2 é maior do que em P1. O que isso acontece? Que o carro está acelerando, né? A tangente se tornou maior porque o carro está acelerando, o que quer dizer que a velocidade aumentou. Então, nós concluímos que a inclinação da tangente no gráfico, distância por tempo, nos fornece o valor da velocidade instantânea. Agora, vamos falar de um outro conceito muito importante para vocês. Neste momento, o mais importante é o conceito de velocidade média. Porque, por exemplo, se eu faço uma viagem de Juiz de Fora, onde eu moro, para o Rio de Janeiro, ou se eu faço uma viagem de Juiz de Fora para a capital, Belo Horizonte, eu não vou estar preocupado com a velocidade instantânea do carro. Quando eu for lembrar, né, estiver conversando com uma pessoa depois, eu não vou lembrar nem da velocidade que eu estava. Eu vou falar, olha, segundo meus cálculos, né, eu viajei a 90 km por hora. Eu vou lembrar da velocidade média. Mas, no momento que você está dirigindo, você vai ficar o tempo todo prestando atenção no velocímetro. Porque pode ter radar e você não quer ter uma multa. E a velocidade do velocímetro, ela é instantânea. Você está momentaneamente a 40 km por hora, momentaneamente, né, instantaneamente a 80 km por hora ou a 150 km por hora, mas ao discutir a viagem com um amigo, uma amiga, um parente, você não vai ficar lembrando toda hora da velocidade instantânea. Você vai resumir e falar sobre a velocidade média. E a velocidade média é aquela que resume toda a viagem. Olha, segundo meus cálculos, eu gastei 3, 4 horas, eu percorri uma distância de 450 quilômetros e a velocidade foi 90 km. A velocidade média foi 100 km. Então, ao resumir, nós falamos a velocidade média. Se um automóvel em uma viagem percorre uma distância de 560 km em 8 horas,
você, provavelmente, muitas outras pessoas diriam: o automóvel desenvolveu uma velocidade média de 70 km por hora. Este resultado, que foi obtido dividindo-se a distância percorrida pelo tempo de viagem, é o que nós denominamos velocidade média. Representamos por Vm. Então, a velocidade média é simplesmente a distância pelo tempo. Vamos aqui ver o gráfico. A figura mostra como varia com o tempo a velocidade de uma pessoa em uma corrida de 100 metros rasos, percorridos em 13 segundos, né? Aí você tem um atleta correndo 100 metros. Observe a inclinação, observe a indicação de que a velocidade média da pessoa foi 7,7 metros por segundo. Isto é, se ela se deslocasse sempre com esta velocidade, percorreria os mesmos 100 metros, mas só que em 13 segundos. Então, veja que a velocidade da pessoa começa em zero, a pessoa está parada. Ela começa a acelerar, a velocidade vai mudando e crescendo, até um ponto que ela passa da velocidade média e depois a velocidade vai caindo, que a pessoa começa a cansar. Só que, quando nós fazemos o cálculo, nós vemos que toda essa velocidade variante corresponde a uma velocidade inicial constante, 7,7 metros por segundo, que vai desde o início até o final. Então, é semelhante a uma pessoa a velocidade média de 7,7 metros por segundo. Seria como? Seria como você ter, por exemplo, um carrinho programado a ter sempre a velocidade de 7,7 metros por segundo. Então, você vai ter uma pessoa que vai começar a acelerar, o carrinho vai passar na frente, né? Porque o carrinho já vai vir por trás com aquela velocidade, o carrinho vai passar na frente, a pessoa vai acelerar, a pessoa vai desenvolver uma velocidade maior do que o carrinho, e a pessoa vai ultrapassar o carrinho aqui, exatamente nesse ponto aqui, ó, que está a seta. A pessoa vai ultrapassar o carrinho e depois, quando a velocidade da pessoa, a pessoa estiver cansando, a pessoa reduzir a velocidade, o carrinho vai tentar passar, mas vão chegar juntos, né? Ali naquele mesmo ponto. Então, nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui, a pessoa e o carrinho tem a velocidade do carrinho passa a ser maior do que a da pessoa. Nesse ponto aqui, a velocidade da pessoa passa a ser maior do que a do carrinho. Em algum momento aqui, que nós não podemos ver nesse gráfico, o carrinho já vai passar a pessoa, em algum momento a pessoa passa o carrinho e depois eles chegam juntos. Ok, vamos para frente então. Observe que, durante o movimento, a velocidade do carro pode ter sofrido variações. No exemplo citado, seu valor pode ter sido às vezes maior e outras vezes menor do que 70 km por hora. Entretanto, se a velocidade fosse mantida durante todo o percurso, igual a 70 km por hora, o carro teria percorrido aquela mesma distância naquele mesmo tempo. Agora vamos falar de um exemplo muito importante. Vou reforçar a vocês o que eu já falei em outras aulas. Nós aprendemos fazendo exercício, né? O professor ele explica, mas você não aprende com o professor. Você é guiado pelo professor. Você aprende sozinho fazendo os exercícios. Foi assim comigo em toda a minha vida estudando. O professor me guiava, mas eu somente aprendia quando eu fazia os exercícios. Então vamos lá ao exemplo número 1. Um automóvel percorre uma distância de
de 50 km, desenvolvendo nos primeiros 120 km uma velocidade de 80 km por hora. E nos restantes 30 km a velocidade média é de 60 km por hora. Agora queremos saber qual foi o tempo total de viagem. Bom, vamos usar aquela fórmula de distância é igual a velocidade vezes tempo. Ou, nós podemos manipular essa fórmula e usar que tempo é igual a distância dividido por velocidade. É o que nós vamos fazer aqui. Então, nós temos aqui distância 120 quilômetros e velocidade de 80 km por hora. Para achar o tempo, a fórmula é D igual a T vezes V. A fórmula é D igual a T vezes V. Nós podemos passar a velocidade dividindo, aí ficaria que T é igual a D dividido por V. Então, T é igual a D dividido por V. Vamos pegar esse 120 e vamos dividir por 80. Então, nós achamos aí que o tempo em que o carro permaneceu a 80 km por hora foi de 1,5 horas, ou 1h30. Agora aqui, nós temos aqui novamente o valor de distância e aqui o valor de velocidade 60 km por hora. Vamos dividir um pelo outro. Distância 30, velocidade 60. Então, 30 dividido por 60 é 0,5, ou meia hora. Assim, fazemos a soma. 1h30 mais meia hora dá 2 horas. Então, vemos aí que a velocidade variou. Não estávamos falando mais de um movimento puramente uniforme. Ele era uniforme em etapas. Ele foi uniforme na primeira etapa aqui, tendo 120 km percorridos com 80 km por hora, e na segunda etapa, uniforme novamente, sendo 30 km percorridos à velocidade de 60 km por hora. E nós achamos, com a aplicação dessa fórmula, que o tempo decorrido dessa viagem foi de 2 horas. Agora vamos para a letra B. Qual foi a velocidade média do automóvel no percurso total? Olha, a velocidade média, você vai pegar a distância total e o tempo total. A distância total, como o exercício deu, foi 150 km. Aqui, mais uma vez, 150 km. E o tempo que nós calculamos, tempo total, igual a 2 horas. Então, 150 dividido pelo tempo total dá uma velocidade média de 75 km por hora. A velocidade média aqui, nesse caso, foi diferente das velocidades vistas anteriormente. Ela não quer dizer que você ficou viajando a 75 km por hora. Ela é como se fosse um resumo de tudo. Resumidamente, eu percorri 150 km a 2 horas. Daí uma velocidade média de 70 km por hora. Bom, agora falemos sobre a determinação gráfica da distância percorrida. Vamos dizer que, quando o movimento de um corpo é uniforme, a distância percorrida é dada por D igual a VT, como vimos anteriormente. Entretanto, se o movimento for variado,
a relação D igual a VT não pode mais ser aplicada, mas a distância percorrida poderá ainda ser obtida pela área sobre o gráfico, né? Então, a distância percorrida, ela vai ser essa área aqui em verde. Essa área, ela dá a distância percorrida no movimento variado. Então, isto é, vamos ver o que está escrito aqui. A área sobre o gráfico nos fornece a distância percorrida em qualquer movimento. Não importa qual seja. Pode ser uniforme ou variado. A área nos dá a distância percorrida. Na figura 2.11, por exemplo, que apresenta o gráfico VT de um movimento variado, a área assinalada nos fornece o valor da distância que o corpo percorre, desde o instante T1 até o instante T2. Vamos ver um exemplo final antes de nós acabarmos essa aula, né? Aí nós vamos ter um movimento uniformemente variado. Nós vamos entrar nesse, aí nós temos aí um exemplo inicial para dizer o que é um movimento uniformemente variado. É um movimento cuja velocidade varia uniformemente. Para esse tipo de movimento, nós conseguimos calcular a área. Para outros, somente em cursos superiores que nós conseguiremos calcular a área. Mas para o Enem, basta saber calcular a área para esse tipo de movimento, que é o uniformemente variado. Bom, vamos lá. Exemplos 2. Um automóvel em frente a um sinal de tráfego, sinal de trânsito, logo que a luz verde se acendeu, arrancou com uma velocidade variando de acordo com o gráfico. Quer dizer, a velocidade começa no zero. Veja esse ponto aqui, o ponto zero, é o ponto onde a velocidade é zero. A velocidade aqui é zero. A partir do zero de velocidade e o zero de tempo, ele vai acelerar. Depois de decorrido 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? Vamos usar o conceito aí que o livro está nos indicando, né? Nós temos a área, o livro nos falou aqui, ó, que a área sobre o gráfico nos fornece a distância percorrida em qualquer movimento. Então, vai ser a área abaixo do gráfico, de 0 a 10 segundos. Então, nós queremos de 0 a 10 segundos. Como o movimento é variado, a velocidade variou de 0 a 20 metros por segundo. Então, esses são os pontos do gráfico. Velocidade varia de 0 a 20 e de 0 a 10. É o tempo de 0 a 10, a velocidade de 0 a 20. A distância percorrida deverá ser calculada através da área do gráfico, que é a área de um retângulo. Veja aí, vocês estão estudando matemática, vocês sabem calcular a área de um retângulo, que é base vezes altura dividido por 2, né? A base aqui é 10, a altura é 20, dividimos por 2, que nós então conseguimos, né, a distância percorrida de 100 metros. Muito fácil calcular isso, né? Uma geometria básica. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2, como diz o livro aqui. Então, gente, né, não se preocupem, né, gostaria de salientar, não se preocupem com gráficos assim. Esse tipo de gráfico aqui, nós não vamos usar, não vai cair no Enem. Esse tipo de coisa aqui somente em física de cursos superiores, né? Para quem vai cursar alguma matéria de física lá na universidade. Para vocês que vão fazer o PISM e o Enem, basta saber calcular áreas assim, áreas retas, e não áreas curvas como essa.
essas áreas curvas nós não conseguimos calcular no ensino médio, somente em cursos superiores, enquanto que áreas retas nós vamos conseguir calcular, vai cair no Enem, e nós aqui tivemos um exemplo sobre isso. Façam os exercícios, eu vou deixar para vocês esses exercícios aqui, tentem calcular, caso tenham dúvidas, me digam, né? Usem o WhatsApp que eu deixei para vocês lá na Google Sala de Aula, vai ter um WhatsApp, mande a pergunta que eu vou tentar responder, né? Por exemplo, olha esse daqui, que bom, esse daqui, ó. Essa é uma área reta, ela não é uma área curva. Então, vocês vão conseguir calcular a distância percorrida através da área. Vocês vão calcular toda essa área aqui. Vocês vão calcular toda essa área aqui, né? E vão achar a distância percorrida, né? Porque isso aqui é uma área reta. E para a área reta, nós conseguimos calcular para o Enem. Tudo bem, pessoal? Tentem fazer o exercício e, se tiverem dúvida, me perguntem. Tchau!